Será que se você fizer um aporte de 10 mil reais uma única vez e deixar esse dinheiro investido, rendendo juros compostos ao longo dos anos, será suficiente para lá na frente tu ter uma boa renda passiva que possa complementar a tua renda ali na época da aposentadoria? É sobre isso que a gente vai ver nesse vídeo. Essa dúvida é muito comum no cenário de investimento. Toda vez que você conversa com alguém sobre investimento, é normal a pessoa falar, tá, beleza, mas e se eu fizer um único aporte e deixar esse dinheiro trabalhando lá? Será que vai dar para eu viver bem lá no futuro? Então, pensando nisso, eu considerei aqui alguns cenários para a gente fazer umas simulações com um aporte único de 10 mil reais para a gente ver o que vai acontecer lá no futuro, se essa renda passiva vai ser suficiente para você bancar um estilo de vida que faça sentido para você, beleza? Então já deixa o teu like, já se inscreve e vamos começar aqui. Primeiro, é interessante lembrar que nos investimentos o tempo ele é o rei. Tá? Na fórmula de juros compostos, o fator exponencial é o tempo. Então, quanto antes você atingir esses teus primeiros 10 mil ali para começar a trabalhar para você, melhor. E eu sugiro fortemente, caso você não tenha esses 10 mil ainda atingidos na tua carteira de investimento, abra mão de tudo que é não essencial na tua vida financeira, faça renda extra, venda coisas que você não usa mais, pense em alguma forma de juntar essa grana, pega o dinheiro das tuas férias, 13º, renda extra, tudo que puder para atingir logo esse patrimônio, porque quanto antes você atingir esse patrimônio, mais tempo ele vai ficar rendendo ali ao longo da tua vida profissional e financeira, e isso vai te render bons frutos lá na frente. Bom, e para nossa simulação dos 10 mil aportados, eu considerei 4 cenários possíveis, tá? O primeiro deles é considerar um cenário que você vai aportar 10 mil reais uma única vez, sem aportar mais nada mensalmente, considerando a taxa de juros atual. A Selic hoje está pagando 14 e alguma coisa, então eu considerei 14% de juros ao ano, tá? E além disso, eu considerei um prazo de 30 anos, que é um prazo de trabalho para você poder se aposentar, né? Teoricamente, dependendo da idade que você tiver. Então eu considerei esses prazos. Eu vou pegar aqui no computador, que eu entrei no Investidor 10, para poder fazer essas simulações. Você pode replicar essas simulações aí no momento que você quiser. É só entrar no site lá do Investidor 10 ou qualquer outra calculadora de juros compostos para você poder fazer essa simulação. Vamos lá. Então, eu estou aqui no site do Investidor 10 agora. Você pode entrar aí nesse site a qualquer momento. Tem as calculadoras ali, né? Inclusive para calcular juros simples, primeiro milhão, reserva de emergência. Aqui a gente vai trabalhar com simulador de juros compostos, tá bom? Então, no aporte inicial, eu vou colocar aqui 10 mil reais, tá? Taxa de juros eu vou considerar 14% ao ano, porque hoje a Selic tá pagando mais do que isso, tá bom? Período 30 anos, investimento mensal eu vou considerar 0. Por quê? É como se você tivesse feito só um aporte de 10 mil e não aportou mais dinheiro nenhum ao longo do tempo. Então eu vou considerar 0. Vamos ver quanto é que vai dar isso daqui. Bom, o total investido dá R$ 509.501,59 né? E é interessante você ver aqui como o patrimônio cresce exponencialmente depois, né? E boa parte desse patrimônio é só juros, até porque você só fez um aporte de 10 mil reais. Então esse é o custo do teu dinheiro lá no futuro, se você investir 10 mil reais hoje. E quanto que renderia isso mensalmente para você? Considerando essa taxa de 14%, a gente pode considerar ali que você receberia 5 mil reais todos os meses de renda passiva dessa carteira, né? Então, essa é a situação atual com esse primeiro cenário, considerando um aporte de 10 mil e uma taxa de juros de 14%, tá? Mas no segundo cenário, porque assim, 14%, taxa Selic pagando é bom pra caramba, entre aspas, né? Na renda fixa ali, só que isso não é sustentável ao longo do tempo. Isso não é sustentável ao longo do tempo. Então, muito provavelmente, quase que certamente, ao longo de 30 anos, isso não vai ficar se repetindo a maior parte do tempo. Então, eu vou colocar aqui, no segundo cenário, uma taxa de juros que seja mais plausível, né? Uma taxa de juros que seja mais próxima da realidade ao longo de uma carteira para o longo prazo. Então, eu vou continuar com um aporte de 10 mil reais, só que dessa vez eu vou considerar uma taxa de juros de 10% ao ano. Pô, Alexandre, mas tem um amigo meu que investe há mais tempo e ele consegue uma rentabilidade melhor. Pô, beleza. Possivelmente, se você adquirir conhecimento ao longo do tempo, você vai conseguir atingir uma rentabilidade maior também ao longo dos anos. Porém, a gente vai planejar aqui pelo pior cenário. Pelo pior não, mas por um cenário que a maioria das pessoas conseguem chegar nessa taxa aqui. Então, eu vou botar 10 mil reais de aporte inicial, 10% ao ano, 30 anos e 0% de investimento mensal, ou seja, só um aporte de 10 mil. Vamos ver quanto que vai dar isso daqui. Olha como que caiu, né? O teu patrimônio total no final daria R$ 174.494,
tá? Depois de 30 anos de investimento. Isso daqui, se a gente considerar uma rentabilidade ali de 0,8, te daria uma renda de R$ 1.300 a mais. Cara, é uma renda que complementa ali o teu salário, a tua aposentadoria, mas só que é um negócio que não te sustentaria, né? Eu imagino, ao longo do tempo. O que você acha? Me diz aqui nos comentários se esses dois cenários eles seriam suficientes para você. E se você acha que faz sentido fazer esse único aporte para deixar esse patrimônio acumular ao longo do tempo. Tá? Então, dessa parte aqui também se repetiria, né? A maior parte seriam de juros e a menor parte do aporte único. Porém, cara, é muito pouco provável que uma vez que você comece a investir, você considere um único aporte e nunca mais invista. Porque você vai ver que aquilo começa a dar resultado, você vai ver que você tem possibilidade de pegar mais uma grana extra para colocar ali. Então é natural que ao longo do tempo você consiga fazer outros aportes. Então eu considerei outro cenário, terceiro cenário, que é o seguinte. Nós vamos considerar que você vai fazer um aporte de R$10.000 inicial, beleza? Só que ao longo dos anos você vai aportar mais R$10.000. Pô, Alexandre, mas calma. Eu não consigo, não sei o que, calma. Esse dinheiro pode ser das suas férias, do teu 13º e de uma renda extra. Se você juntar tudo isso ao longo do ano, você chegou a 10 mil, num cenário hipotético aqui. Então vamos considerar 10 mil por ano. 10 mil do aporte inicial, mais 10 mil por ano, tá? Só que se você considerar esse 10 mil por ano, é como se você estivesse investindo por mês R$830, tá? R$830 por mês. Então eu vou considerar um aporte inicial de 10 mil, uma taxa de juros da Selic atual, tá? Da Selic atual, vou considerar 14% ao ano, beleza? No período de 30 anos. E um aporte mensal de R$830 todos os meses, beleza? Vamos calcular aqui. Olha como ficou legal aqui, ó. O teu patrimônio chegou a R$ 4.285.728,08. Isso aqui já ficou legal, já ficou bacana. Por quê? Esse patrimônio aqui, considerando a taxa de 14% ao ano, ele te dando 1% ao mês ali, dá R$42.000 por mês. Cara, é uma grana considerável, né? Se você gastar metade e reinvestir a outra metade, você fica com uma grana legal ali para você poder passar a sua aposentadoria. E olha o crescimento, como é bonito, exponencial aqui, né? Então, nesse cenário, passa a fazer mais sentido do que você fazer um único aporte no início e deixar esse tempo passar. Porém, é como a gente falou naquele lado, né? 14% ao ano, ao longo de 30 anos, não é uma coisa que todas as pessoas conseguem, né? Então, eu vou considerar aqui 10% ao ano, tá? Vamos ver como é que vai ficar essa simulação. Bom, o patrimônio caiu para 1.800.000, vamos considerar 1.800.000, tá? Então, você faria um aporte de R$10.000 no início, depois, todos os anos, você somaria ali 10 mil de aporte todos os anos, né? E aí você chegaria a um patrimônio de 1,8 milhões daqui a 30 anos, tá? Esse patrimônio, considerando 10% ao ano, você renderia ali 0,8 ao mês, mais ou menos, você teria uma renda de R$15.000 com esse patrimônio. Essa renda complementaria a tua renda principal, né? E aqui eu acho que o cenário fica mais ideal para você começar a se planejar financeiramente com um possível aporte ao longo da tua vida financeira, né? Um ponto interessante para a gente comentar aqui é que ao longo desse tempo, o valor desse 1 milhão hoje não é a mesma coisa que lá no futuro, né? Você conhece o efeito da inflação e é natural que nesse período a inflação corroa o poder de compra do teu dinheiro, né? É possível até que o real nem exista daqui a 30 anos e exista outra moeda, por exemplo. Mas vamos considerar só a perda de valorização dessa moeda, tá? Entretanto, se tu considerar uma pessoa que começou a investir lá em 1994, no início do Plano Real, querendo atingir o primeiro milhão há 30 anos para frente, né? Que seria quando? Em 2024, essa pessoa chegou agora em 2024 com R$1 milhão, por exemplo. Esse 1 milhão de 1994 comprava muito mais coisa que 1 milhão de 2024. Só que, cara, pensa comigo, em 2024, se tivesse mais 1 milhão no teu patrimônio aí, te rendendo renda passiva, seria interessante para você? Faria diferença? Porque assim, mesmo que ocorra o efeito da inflação, é melhor você executar um plano como esse do que você deixar de executar pelo fato de saber que teu dinheiro vai desvalorizar, né? E além disso, sabendo que teu dinheiro vai desvalorizar, é só você pensar em ativos que não estejam totalmente expostos só ao real. Por exemplo, você faz uma carteira diversificada entre ativos internacionais, criptomoedas e o real. Então você atinge esse percentual de valorização
diminuindo um pouco do efeito da inflação em cima do teu patrimônio em moeda corrente real, né? Então é interessante comentar isso porque esses valores que a gente conversou aqui não vão comprar a mesma coisa que compram hoje lá no futuro, mas é mais interessante você começar do que deixar para lá, tá? Então, considerando essas simulações, eu julgo, e aí você vai me dizer a sua opinião aqui no comentário, eu julgo que não é interessante você pensar no caminho de, pô, vou aportar só uma vez e deixar para lá, né? Principalmente considerando que é pouco dinheiro. O que é pouco dinheiro? 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Eu acho que não faz tanta diferença lá no futuro se você considerar só esse único aporte. Agora, se você deixar na sua cabeça alinhado para você considerar um bom aporte e depois fazer aportes regulares ao longo dos anos, aí o cenário muda de figura, porque lá na frente, com certeza, a tua vida financeira vai estar muito mais estruturada e com uma renda passiva muito melhor para você viver com mais qualidade com a tua família, né? Agora eu quero saber a tua opinião. Faz sentido para você investir 10 mil hoje e deixar correr o tempo, daqui a 30 anos você ter um patrimônio? Me diz aqui nos comentários, e aí a gente bate papo sobre isso, tá bom? Inclusive, se você quer começar a investir e não sabe como montar uma carteira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre como montar uma carteira exatamente de 10 mil reais. Só que eu considerei só fundos imobiliários. Então vai lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você vai lá e dá uma olhada, porque de repente isso te passa uma orientação para você ter um insight para começar a montar a tua carteira de fundos imobiliários, beleza? Então se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa um joinha aqui que ajuda a gente a chegar a mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo.